nosso treinamento, bate-papo, né? Sentindo no coração aí um desejo de estar falando sobre esse ponto. Eu acho que é um ponto que a gente tem que estar abordando frequentemente, né? Com o tema de finanças. Isso aí tem que ser constante na nossa vida, né? A gente sempre tem alguma coisa a estar aprendendo, sempre tem alguma coisa a estar acrescentando, né? Independente de como esteja as finanças atualmente, mas acho que sempre é válido se atualizar, né? E só o fato de vocês estarem aqui já mostra interesse de estar aprendendo, né? Acho que uma coisa que eu aprendi na vida, e não sou tão velho assim, né? Tenho 40, né? Mas uma coisa que eu aprendi é assim, ó, tenha um coração ensinável. A melhor coisa que a gente pode ter é ter uma mente, um coração ensinável, né? A gente está disposto a ouvir, a aprender alguma coisa, seja qual for, a gente sempre vai estar ganhando com isso, né? Sempre vai estar evoluindo, crescendo de alguma forma. E a intenção é falar um pouquinho sobre isso aqui, um pouco da minha experiência. Não é a única, não é uma verdade absoluta, só a minha que vale, né? Mas eu tenho colhido frutos, né? E então acho que é um dos caminhos, e é o caminho que eu sei fazer, a forma que eu sei fazer. Então eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso. Depois vai ter um momento aí, vamos ver se hoje ou na próxima aula, se a gente consegue conciliar, para que também alguém possa trazer alguma experiência um pouquinho diferente, né? Compartilhar, complementar, tá? Como eu falei, não é uma verdade absoluta, tem outras formas de se fazer, mas a minha forma é a forma que eu aprendi, é a forma que eu tenho colocado em prática. E a intenção realmente é, como eu falei no vídeo inicial lá, para que a gente possa crescer junto. Eu gostaria que as minhas finanças, as finanças de vocês, que elas possam expandir, crescer, ao ponto da gente impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa ter de sobra para transbordar na vida de outras pessoas, das pessoas com que você ama, das pessoas com quem você se relaciona. Então, realmente, esse é o meu desejo, que a gente tenha recursos para transbordar, né? E como eu falei aqui e mandei a apostila aí para vocês, a gestão financeira com princípios bíblicos, né? Depois que eu aprendi isso, a vida financeira transformou, e outras áreas da minha vida também transformou. Muita coisa eu aprendi ainda de adolescente, depois eu fui aprimorando, né? E aprendi mais quando eu busquei mais também conhecimento sobre essa área aí. E aí, praticando isso também, trouxe resultados, né? Então, vamos começar falando aí, vocês têm apostila ou impressa ou de forma virtual, mas está aí. Quando Deus criou o ser humano, Ele ordenou para que a gente cresça, se multiplique, né? Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem. Está lá no livro de Gênesis. Esse é o mandamento de Deus para o homem, homem e ser humano, homem e mulher. Então, Ele ordenou para que a gente governasse sobre essas coisas sobre a terra aí, né? Então, essa é a primeira direção, porque muitas vezes eu tive que aprender isso, a gente tem algumas crenças limitantes aí, em alguns momentos, falta de merecimento, orfandade com relação a Deus, vitimismo e outros aspectos que às vezes nos distanciam do que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? E isso é um ponto importante, é um versículo que ele está dizendo, olha, cresçam e multipliquem-se, não só em quantidade de filhos, mas em tudo, né? E subjuguem a terra. Aí vai falando aqui um pouquinho sobre alguns pontos aí para se abordar. Se a gente plantar um abacate, eu dei um exemplo aqui, né? E você tem como dizer para o abacateiro, para o pé do abacate, ó, essa estação você vai dar só 10 frutos, ou você vai dar só 20 frutos. Não tem como a gente falar isso, né? O abacateiro ele vai dar quantos frutos possíveis ele vai, conforme ele está adubado, conforme ele está ali, ele vai produzir o máximo possível, né? E nós somos uma semente também. Então, quem está limitando a nossa produção de frutos
só pode ser nós mesmos, a nossa mente, a nossa situação, né? Então, não tem como você dizer para uma semente de abacate, eu vou plantar ela, mas eu quero que dê só 5 frutos, só 10 frutos. Transforma essa semente em um ser humano, que é uma semente também, foi plantada lá no útero da nossa mãe, né? E a gente germinou e virou, somos nós aqui. E essa semente, você não tem como alguém dizer para você, ó, você vai produzir só 3 mil reais, só 5 mil reais, só 50 mil reais. Não, a gente vai fazer o quanto a gente se dedicar, buscar e aprender, né? Então, a gente não pode se limitar. Esse é uma introdução aqui para falar um pouquinho dessa crença limitante que muitas vezes a gente vem carregando de criança, sabe? Então, a gente tem aí o potencial e responsabilidade de crescer, de desenvolver, de buscar, mas isso não pode ser um fardo, não pode ser um peso, né? Aquela forma de ansiedade, de forma que você não consegue mais nem dormir, né? Só pensando em multiplicação, em recurso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, e que eu aprendi, depois dessa pequena introdução, prosperidade, segundo Deus, segundo a Bíblia, ele não é só o financeiro, ele envolve vários outros aspectos, né? O financeiro, o dinheiro é uma das partes da prosperidade, mas você precisa estar em paz, você precisa estar bem nos relacionamentos, dentro da sua casa principalmente, e depois com quem você se relaciona, porque tudo começa dentro da sua casa, dentro do seu lar. Normalmente onde que a gente briga, onde que a gente discute, onde a gente fala alguma coisa é nas pessoas mais próximas, porque a gente tem mais intimidade e é onde a gente fica mais à vontade. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está num outro ambiente, a gente se policia mais, porque senão o que vão pensar, isso e aquilo, né? Mas a prosperidade, ela envolve então essa parte de relacionamentos, envolve a parte financeira também, e a prosperidade, segundo a palavra de Deus, a Bíblia ali, ela é uma ausência de necessidade. Não quer dizer que Deus está prometendo para nós aqui que a gente vai virar milionário. Se virar, se trabalhar para isso, se dedicar e tiver um produto bom na sua mão, não tem problema nenhum também. Mas a prosperidade de Deus é a ausência de necessidade. Ah, eu preciso de tal coisa e você não tem ausência daquilo. Então, você tem à disposição aquela situação que você imagina ou que você se organiza para ter uma viagem, um passeio, um carro, uma casa, né? São coisas básicas do dia a dia, mas essa é a prosperidade que Deus nos promete, que são as coisas que a gente necessita. Isso não vai nos faltar. Então, é um dos pontos aí que a gente vai abordar, falar um pouquinho sobre essa ausência de necessidade. Quando a gente entende dessa forma a prosperidade, e eu precisei entender isso porque eu era muito ganancioso, assim, de buscar, né, e fui crescendo profissionalmente e tal, só que daí eu descuidei das outras partes. Então, uma coisa que a gente tem que crescer junto, sabe? Essa prosperidade tem que ser como um todo, nos relacionamentos, né, na vida financeira, e em paz, tranquilo, sem ter peso nas costas, sem ter nada assim que você deita e fala, poxa, está tranquilo, né? De forma íntegra, honesta, correta. Essa é a prosperidade que Deus quer para a gente. Aí tem um pedacinho ali embaixo ali que nós vamos preencher junto, tá? Então, vai falando aqui no material que 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando para gerar recursos. Deus sabe disso, né? A gente trabalha aí, se dividir o dia por 3, a gente trabalha 8 horas, dorme 8 horas e as 8 horas aí, as demais são para lazer, né? E outras coisas. Então, 8 horas, vamos dizer, no mínimo, pelo menos 1/3 da nossa vida, né? 1/3 do dia, 1/3 da nossa vida, a gente está se dedicando a trabalho aí. Mas aí tem aqui os outros 2/3. Então, toda a nossa vida, ela tem que ter um fundamento, tem que ter um motivo, um porquê. E aí eu queria aqui ler junto com vocês, aí todo mundo está acompanhando ali na apostila, na primeira página, tem lá um Salmos na Bíblia, no livro de Salmos 24:1. Queria que vocês preenchessem ali para a gente saber. Tem um espaço, está escrito do, e tem um espaço, certo? É um versículo, eu vou ler para vocês esse versículo, e aí está aqui na Bíblia, aqui, tá? Eu vou ler para vocês, aí vocês vão preenchendo, ó. Do Senhor, a palavra ali é Senhor, do Senhor
é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então Deus está dizendo, é claro que isso precisa de fé para crer, né? Você precisa acreditar. Por isso que eu falei que era princípios bíblicos, então precisa crer. Essa parte aí é de fé, tá? Então, de quem são os recursos? De quem são as coisas? Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso coração. Realmente acreditar que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e tudo que nele, e todos os que nele vivem, tá? Então, de Deus é todas as coisas. Quando a gente tem esse entendimento que tudo é dele, o que vem a nós, Deus está permitindo vir a nós, mas ele tem um propósito para isso. Ele quer que não seja só para o nosso desfrute. Tem várias passagens onde Deus vai ensinar o porquê que ele quer nos abençoar. E aí nós vamos continuar. Virando a página aí, todo mundo está acompanhando? Eu não estou vendo o rosto de vocês aí, eu não sei se vocês estão prestando atenção, estão assistindo futebol, mas tá bom. Se quiserem ligar a câmera, pode ligar. Vamos lá, segunda parte. Quem é o dono de tudo, então? Né? Aí tem lá um versículo no livro de Ageu. Ageu é um livro lá no Velho Testamento, diz assim, ó, Ageu 2:8. Tanto, daí tem um espaço, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo, ó, tanto a prata quanto o ouro, ou seja, todas as riquezas que existem, pertencem a Deus. Deus está dizendo isso. Por que eu estou colocando esses dois versículos aí? Porque a gente precisa entender que realmente nós temos que ter esse sentimento no coração. Quando eu entendi isso, você se desliga de uma forma, preciso ter, e começa a absorver de uma outra maneira a prosperidade de Deus. Tá? Aí tem ali, número 1. Alguém pode ler para mim esse número 1? A pergunta. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Isso. E daí embaixo das 3 linhas ali tem um versículo. Lê para mim qual é esse versículo. Não precisa ler o versículo, pode ler só o nome ali da referência. 1 Timóteo, capítulo 2, 3, versículo 3 ao 4. Isso. Então, tá. 1 Timóteo ali, beleza? Obrigado, Marquinhos, é isso aí. Capítulo 2, o 3 e o 4, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Qual é o plano de Deus para minha vida, tá? Tá lá no capítulo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha o plano de Deus, que deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Aí ele continua dizendo que, pois há só um Deus, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por resgate de todos. Bom, então o plano de Deus é que todos se salvem, essa é o principal, a ideia, e que cheguem ao conhecimento da verdade. Ah, mas o que tem a ver isso com finanças, Eduardo? Talvez vocês estejam se questionando aí, falando assim, por que eu fui entrar nesse grupo aí? Né? Mas nós já vamos chegar na evolução disso. Precisa passar por essa fase, eu precisei aprender isso também. Tá? Então, primeira coisa, e o que vale na verdade, gente, e o que Deus quer para nós, Ele quer nos abençoar de maneira que a gente vai ver aqui na sequência, de maneira sobrenatural. Ele quer nos abençoar, mas para que a gente possa também transbordar e abençoar outras pessoas, para que a gente possa impactar a vida dos que estão ao nosso redor. Mas a primeira coisa que Ele quer para nós é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E para se salvar, existe um outro versículo que Deus explica como que você faz para se salvar. Ele disse já ali no versículo que só tem um Deus e um mediador entre nós, homens e mulheres, e Deus, Jesus Cristo. Ele disse ali que se entregou e morreu. E para se salvar, que é o ponto principal, porque sem a gente passar por isso, por esse entendimento, sem a gente crer nisso, como é que a gente vai obter a prosperidade de Deus se a gente não primeiro entender essa parte? Tá? Aí continuando ali embaixo,
Alguma outra pessoa pode ler, fazendo favor? Para ficar mais dinâmico aí. Ou o Marquinho mesmo, que está aberta a câmera. Posso ler. Vai, Danilo. Por que Deus quer nos abençoar nas finanças? Então, número 2. Não, é um pouquinho para cima ainda ali. Continuando o plano de Deus. Tá. Continuando o plano de Deus, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los Prosperar. não de Prosperar é a palavra ali. E não, pode continuar. Plano de e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Isso. Então lá no livro de Jeremias está dizendo assim, ó, o plano de Deus lá. Olha o que Deus escreveu. Pois sou eu, Deus falando, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está dizendo, ele tem um plano para cada um de nós. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Deus não quer nos causar dano, quer nos fazer prosperar. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Tá? Então isso está no livro ali de Jeremias. É uma continuidade. Qual que é o primeiro plano lá? Qual é o plano de Deus? Que todos se salvem e cheguem ao conhecimento. E na sequência vai falando sobre isso. E depois, continuando ali embaixo, diz assim, ó, e o que é a verdade? Certo? Na linha de baixo. E o que é a verdade? Ou quem é a verdade? Daí está lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, 6. Eu vou ler para vocês aqui. Evangelho de João. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, né, a não ser por mim. Tá? Então, esse ponto aí, eu precisava passar para vocês porque eu preciso que vocês entendam. Talvez vocês já saibam disso, mas é preciso reforçar isso aqui. Não tem como a gente entrar nas finanças sem falar disso. Na minha visão, tá? Como eu falei, ela não é a única, mas é a forma que eu entendo. Então, primeira coisa que Deus quer para nós é que a gente se salve. O homem não está salvo. Quando a gente nasce criatura de Deus e não filhos de Deus. A própria palavra de Deus diz. Tanto que lá no livro de João 1, no mesmo evangelho de João ali, 1, diz assim, ó, e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que crerem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Quando nasce o meu filho pequenininho, Mateus, que tem 6 anos, quando ele nasce ou nasceu, quando os outros ali nasceram, ou quando eu nasci, quando qualquer um de nós nascemos, nós somos criaturas de Deus, tá? E como é que a gente faz para chegar a ser filho, para a gente ser salvo, que ele diz? Crendo em Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que ele veio, morreu e ressuscitou. Precisa entender esse processo, que é o plano de salvação de Deus para o homem. Porque a partir desse momento a gente vai entrar aqui especificamente nas finanças, mas precisa entender isso. E como é que eu faço isso? Você precisa de coração conversar com Deus aí numa oração e dizer, Pai, olha, eu quero isso para a minha vida. Eu entendo que o Senhor veio para esse mundo como Jesus Cristo, morreu e ressuscitou para pagar o preço do meu pecado, e que eu sou pecador e eu preciso nascer de novo com Jesus. Eu creio que Jesus me deu essa condição de chegar. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então só tem como chegar a Deus por isso. Quando eu entendi isso, realmente eu vou dizer para vocês, isso mudou a minha vida, mudou a forma de eu enxergar. Esse é o plano de Deus para todo ser humano. Todo mundo deveria entender isso e buscar se aprofundar um pouco mais, conhecer isso. Eu não estou falando aqui de igreja A, B ou C, ou do nome da religião A, B ou C. Eu estou dizendo o que Deus tem para nós. A Bíblia não tem uma religião, um dono. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para que ela possa reforçar na nossa mente o que Deus quer para nós. Então, esse é um ponto. Todo mundo pegou até agora aí? Eu sei que vai ser um pouquinho maçante essa parte aqui, mas é necessário passar. Por quê? Porque se você não tem esse acesso a Deus,
Se você não tem essa intimidade, você precisa ter. Porque o plano de Deus é nos fazer prosperar e nos dar, não nos causar dano e nos dar esperança. Mas antes disso, o plano dele é que a gente seja salvo. E a gente só pode se achegar a ele como pai, quando ele diz aqui, tem vários versículos, eu não vou entrar em todos eles aqui, porque senão a gente perde muito tempo. Perde não, mas envolve muito tempo. Mas Deus está dizendo, olha, vocês são meus filhos. Então, para ser filhos, você precisa entender e crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. É Ele que morreu e ressuscitou por nós. É por conta da morte e da ressurreição dele. Ele está vivo. Se ele ressuscitou, quer dizer que ele está vivo. É por conta dele estar vivo é que a gente tem o acesso. Não existe como chegar a Deus se a gente não crê nisso. Não é por meu mérito, não é por quanto bom eu sou, por quanto coisas boas que eu faço para os outros. Não é por isso. Deus diz que não há mérito algum no ser humano. Nós todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É o que Deus nos diz. É só ler a Bíblia para entender isso, tá? Aqui a palavra para todo mundo. Então a gente deveria buscar mais isso, tá? Aí tem um Salmo 1, que diz assim, agora vamos entrar já na parte de finanças aí, tá? Mas o Salmo 1 diz assim, ó: como é feliz o homem que não senta na roda dos escarnecedores e dos zombadores, ou seja, não fica ali, né, na roda daqueles que fazem zombaria e ficam só tirando sarro dos outros e tal. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, está na palavra de Deus. Isso aqui é o rei Davi que escreveu. E nessa lei, na palavra de Deus, medita dia e de noite. Ou seja, não é para você andar com a Bíblia embaixo do braço, é para andar com a Bíblia aqui, ó, decorada, tem que ter versículo decorado, porque nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada, olha, ele está dizendo uma comparação. Esse homem que é feliz, que medita na lei do dia e de noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e não caem. Tudo, olha só, tudo o que faz prospera. Tudo o que faz prospera. Então, é um verso do Salmos que está dizendo lá. Como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, e vai falando o restante ali. Tá? Então, a gente precisa entender essa parte, gente. Eu não quero que você mude de religião, eu não quero que você mude do nome da tua igreja, eu quero que você entenda a palavra de Deus. Talvez vocês já entendem, já saibam, mas quem já entende já sabe, não está achando isso aqui chato. Quem não entende, não sabe, é um momento justamente de aprender, de buscar, né? de buscar esse conhecimento. Então, precisa ter esse conhecimento, buscar quem é Jesus Cristo realmente, não saber quem é, mas não viver isso. Precisa dizer, olha, Pai, toma a minha vida, eu me entrego a Ti, eu aceito a Sua morte e ressurreição por mim. Tem que falar isso para Deus. Fala, eu quero isso para a minha vida, eu quero me tornar Teu filho. Né? Para quê? Para que a gente possa ser abençoado, porque é o plano dele, para que a gente possa ser salvo, que é o principal plano dele, e para que a gente possa contribuir com outras pessoas e ajudar. Mas vamos lá. Por que Deus quer nos abençoar nas finanças, tá? Ponto. Primeiro, vamos ver lá. Porque nós somos seus filhos. Então, todos que nele creram, por isso que eu precisei fazer essa introdução ali, todos que nele creem em Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, a palavra lá, porque somos seus filhos. Por que ele quer nos abençoar? Porque nós somos seus filhos. Aí tem um versículo de Mateus que diz assim, ó, se vocês que são homens e maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá Deus que nos fez não nos dará coisas boas? Então, é por isso que ele quer nos abençoar nas finanças. Outra coisa que ele quer nos abençoar, para livrar-nos das preocupações. Quem estiver preenchendo aí, vai lá. Livrar-nos das preocupações. Deus não quer que a gente fique preocupado, porque quando a gente fica preocupado, ansioso, que a gente acorda de madrugada e não consegue dormir, tem conta para pagar, Deus não quer isso, Ele quer nos livrar. Tanto que esse versículo que está ali, se você depois pode pegar e ler com calma, você vai ver que Jesus está dizendo assim, ó, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Nem com a roupa, nem com o alimento, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, de novo, Jesus está falando, reforçando o que está dizendo ali os outros versículos que a gente leu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus.
Novamente, não é para você andar com a Bíblia embaixo do braço, não é para, né, não tem que mudar de religião, você precisa ter relacionamento com Deus. Precisa sim buscar um lugar que você seja abastecido, que fale a verdade, que é aquela, quem é a verdade? Jesus. Então, ó, tem que ser algum lugar que te abasteça dessa forma. Mas vamos lá. E para que Deus quer nos abençoar também? É o terceiro ponto ali, para sermos generosos. Tá lá, esse versículo está lá em 2 Coríntios 9. Deus diz assim, ó, nesse versículo: pois vocês serão enriquecidos. Está um versículo escrito dessa forma: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Cara, e isso daqui, não estou falando assim, ó, uma coisa que do nada. Eu aprendi isso daqui há muitos anos, graças a Deus que aprendi. E isso eu venho praticando isso, me esforçando, e às vezes erro, e reconheço, e peço perdão, e vamos de novo, e corrige, e melhora. E cuidando dessa parte, Deus vai cuidando das outras partes, e vai fazendo. Então, é a forma, como eu falei, que eu cuido das minhas finanças. Eu entendi dessa maneira, e eu acho que isso para mim faz sentido. Eu tenho paz, tenho bons relacionamentos, né? Mas precisei corrigir muita coisa, pedir perdão em muitas coisas, mas e aí Deus vai cuidando também. E aí na sequência aí do nosso treinamento, tem ali a próxima página. O que você deseja que aconteça na sua vida? Você já sabe realmente o que você quer? Aí pode ser, qual é o seu desejo? Você quer um carro, uma casa? Você quer melhorar teus rendimentos, teus ganhos? Você quer melhorar teus relacionamentos? Você sabe realmente quais são as tuas metas, os teus objetivos? Aí tem um versículo ali também que diz assim, ó, Jesus falando, né, para um cego lá, aqui era uma parábola ali que passou ele passando, e o cego chamou ele. E um cego, o que ele quer? Ele quer ver, né? E Jesus sabia disso também, porque ele sabe todas as coisas, mas ele disse assim, ó, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aí o cego falou, eu quero ver. Então aí Jesus curou ele ali na hora, e ele começou a enxergar naquele momento. Tanto que chamaram os pais para ver se ele era realmente cego de infância, e aí vai falando a história lá, né? Mas então nós precisamos anotar isso e saber, e falar com Deus. Porque a partir do momento que nos tornamos filhos, porque nós cremos em Jesus, como eu expliquei antes, agora nós temos um pai, que nós temos o nosso pai biológico aqui na terra e tal, né? Mas temos um pai no céu que quer nos atender, que quer nos ajudar. Nem tudo ele vai nos dar, porque é igual uma criança quando pede alguma coisa para o pai. Se tudo que meus filhos pedirem eu der para eles, eu não estou educando eles da forma correta, né? Porque eles nem sabem muitas coisas que eles estão pedindo, mas eles vê na TV e quer. E não é assim. Nós com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente quer tanta coisa que Deus fala assim, ó, se eu te der isso, agora você vai se perder. Então, é com o tempo, é com maturidade, Deus vai nos dando, mas Ele quer nos abençoar. Então, primeira coisa, você tem que escrever ali. O que você quer que aconteça? Você precisa saber isso daí. Escreva realmente o que você quer, teus desejos, teus sonhos. Fale com Deus, coloque uma lista ali e vai buscar. Aí vamos seguindo. Está disposto a fazer sua parte? Está disposto a pagar o preço para resolver? Precisa botar isso também no papel e falar, não, vou fazer. Com certeza todo mundo está disposto, todo mundo está buscando trabalhar, complementar, fazer de tudo aí. Mas, então, não tenho dúvida disso, né? Aí você faz uma lista ali, tem aqui, aí já vai entrar um pouquinho mais aí sobre a parte de, se tiver com algum problema financeiro especificamente, né? Você faça uma lista ali com credores, se caso tiver com alguma situação dessa, ou valores, coloca uma lista ali também com o que você tem para receber, quais são tuas fontes de renda e assim por diante ali para você, isso ali para se organizar um pouquinho. Eu não vou entrar específico nessa área ali. Todo mundo tá pegando aí por enquanto? Tá muito xarope ou tá indo bem? Como é que tá aí? Vocês estão aguentando? Só eu não consigo acessar minha câmera e estou dirigindo. Tá, tudo bem. Você tá ouvindo, tá bom. Sim, estou acompanhando tudo. Tá bom. Então a próxima parte ali, vai lá na parte 2, pilares da prosperidade financeira. Tá? Tem ali os pilares da prosperidade, nós vamos falar um pouquinho sobre ele.
Todo mundo chegou aí nessa parte? Página, não tem página aqui, mas é os pilares da prosperidade, tem uma foto ali com os pilares. Então vamos lá, são 4 pilares. O primeiro deles, o dinheiro não pode ser o foco principal. A prosperidade de Deus não é somente o dinheiro, ele não pode ser o foco principal. O amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é um grande mal. E aí eu vou falando aqui que, né, não quer dizer que você não possa ter muito dinheiro, pelo contrário, a gente quer realmente que você aplique esses princípios, que eu continue aplicando esses princípios, a gente quer crescer mais ainda, mas ele não pode ser o principal, não pode ser o amor ao dinheiro, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, já diz na própria palavra, tá? Então, o dinheiro ele tem que ser uma moeda de troca pela energia que você está despendendo no seja lá o que você estiver fazendo. Nós aqui, lógico, estamos fazendo financiamento, mas talvez alguém faça mais alguma outra atividade. E em tudo que você for fazer, quanto tiver de energia, quanto tiver de dedicação da sua parte, isso vai gerar o retorno financeiro em troca disso, né? Mas o dinheiro, você não pode correr porque, preciso de dinheiro, então vou buscar dinheiro. Não, você tem que buscar fazer bem feito aquilo que você está fazendo, e o dinheiro vai ser uma consequência. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar da prosperidade financeira, segundo a palavra de Deus, é o trabalho diligente. Trabalhar diligentemente. E diligente, no dicionário, diz que é quem é cuidadoso, quem é aplicado, quem é atencioso, quem é dedicado, quem é zeloso, quem é solícito, quem é esforçado, né? Quem é vigilante, quem é atento. Tudo isso aí são características da palavra diligente, trabalhar de forma diligente, tá? E aí vamos lá, tem 2, 3 linhas ali para preencher. O preguiçoso, tá lá um Provérbios, o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega, aí a palavra é trabalhar, tá na Bíblia isso. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Então, trabalho aqui não preciso, né, dizer, mas trabalho é algo que é necessário, é preciso. Por que está isso aqui? Porque muitas vezes a gente fica naquela ilusão de querer ganhar na loteria, de querer ganhar, se alguém me desse tanto, se não sei o quê. Isso aí são coisas que a gente às vezes aprende, passa-se de família para família, de pessoa com quem a gente convive. Está sempre tentando a sorte de alguma forma e se esquece de realmente se dedicar, de buscar e de complementar, fazer uma segunda atividade, né? A gente acaba às vezes buscando sonhos ali de, assim, agora vai dar o boom, agora vai dar os... tem muitas pessoas que correm atrás de fantasias, vamos dizer assim, tá? Mas Deus está dizendo que precisa trabalhar com... Quem trabalha aos poucos, vai juntando aos poucos, muito terá. É um versículo que diz também. Aí tem lá um outro versículo em Tessalonicenses que começa assim, esforcem-se. A primeira palavra ali para preencher é esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos. Tá? Outra palavrinha para preencher, com as próprias mãos. Tá? Como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, aos olhos dos que estão ao nosso redor, eles olham e vejam que a gente está andando decentemente e não dependam de ninguém. É um conselho que está escrito aqui, né, na palavra de Deus para nós. Esforcem-se, precisa ter um esforço, né? Mas se Deus quiser, sim, se Deus quiser, claro, mas o esforço nessa parte depende de nós. Lá no início, quando nós falamos da salvação, não depende de nós. Não é se a gente é bom ou se não é bom. Lá foi Jesus que nos pagou o preço por nós. Agora a gente é salvo, se a gente crê nisso, somos filhos. Somos filhos e somos salvos? Ótimo. Agora a gente precisa chegar ao Pai e passar o que a gente precisa, quais são nossos desejos e fazer essa parte aqui, que daí agora depende de nós. Trabalhar e buscar, se esforçar. Tá? Cara, eu tô falando isso porque assim, eu tive que aprender isso, tá? Eu tô falando de coração, eu tive que aprender, não quero de maneira alguma que vocês imaginem que eu esteja pensando em qualquer situação. Não, eu tô
passando algo que eu aprendi, eu não vivia isso, eu tive que aprender. Então, talvez sirva, talvez alguns já conheçam, outros não, seja para quem for, né? Deus vai falar ao seu coração. Eu orei antes de começar isso aqui, orei antes da gente tomar a decisão de fazer isso aqui, quem sabe vai ajudar. E aí, seguindo ali, continua falando um pouquinho lá na outra página sobre o que é o trabalho diligente, né? De forma íntegra, honesta, correta, perante a lei também. Tem que ter esse cuidado, porque não é só perante Deus, mas perante a lei. Se existe uma lei aqui na terra, nós temos que cumprir. Porque quando a gente obedece às autoridades, Deus olha e fala assim: esse meu filho quer me honrar. Porque como é que a gente honra a Deus? Honrando as pessoas, honrando as autoridades, honrando as coisas que nós temos aqui. Quando a gente honra o que a gente se empenhou a fazer, quando a gente honra o que a gente se comprometeu, quando a gente honra o nosso nome, honrando nossos pais, porque quem botou nosso nome foi nossos pais. E daí Deus diz assim, ó, honra pai e mãe para que tudo te vá bem e tenha vidas longas nessa terra. Como é que a gente honra pai e mãe? Honrando o nosso nome, honrando pessoas, honrando os nossos compromissos, fazendo dessa forma, porque Deus instrui dessa maneira. E se nós somos filhos, Deus quer que filhos andem conforme a vontade dele, próximo a ele, e façam o que ele está ensinando. Ah, Eduardo, mas tem gente que não faz nada, não paga as contas, é nosso cego e não paga imposto e faz picaretagem e está rico. Beleza, eu disse para vocês no início, não é a única forma, mas é a forma que eu sei fazer e é a forma que Deus nos instrui a fazer. O que os outros fazem, como fazem, quanto ganham, né? Daí eu não sei. Mas é a forma como eu estou. E de maneira alguma quero ser pretensioso, arrogante aqui, no sentido de que só existe essa maneira. Não. Tá? O meu desejo, como eu falei no início, é tentar instruir da maneira que eu sei. Tá? Vamos lá. Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade, tá ali, ó. O dinheiro ganho com desonestidade, a palavrinha para preencher é diminuirá. Tá escrito na Bíblia. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Daí tem um outro provérbio lá, 28:18. Quem procede com integridade, quem age de forma íntegra, viverá seguro. A palavra é seguro. Viverá seguro, tranquilo, em paz, né? Mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Então, muitas vezes a gente vê, e eu já me indignei com Deus muitas vezes, de conversar, falei, pai, poxa, estou fazendo tudo certo, buscando agir da forma correta, e tem gente aí que faz tudo atravessado, logra os outros, não está nem aí, e o cara está prosperando. Aí Deus me mostrou vários versículos que falam assim, calma meu filho, esse julgamento é meu e é no meu tempo. Faça você a parte bem feita, se você quer ter um relacionamento comigo, né? E vamos lá. Tá? Então não cabe a nós ficar julgando os outros ou as outras maneiras. Essa é a maneira como eu entendo que é boa. Esse foi o segundo passo então, tá? Dinheiro não é o foco principal, trabalho diligente, terceiro pilar da prosperidade, boa administração. Não adianta nada a gente trabalhar, se dedicar, se esforçar, entrar vários recursos para nós e a gente não saber administrar isso. Tudo que a gente vê a gente gasta, está sempre comprando, sempre precisando suprir alguma carência em produtos, em negócios, em qualquer outra situação, e aí você não consegue poupar, não consegue administrar os seus recursos. Isso daí, administração do recurso, significa você ter um controle. Pode ser uma planilha, pode ser um caderno, pode ser alguma coisa que você tenha um controle, quanto que você ganha e o quanto que você gasta. Precisa ter um equilíbrio, precisa criar uma mentalidade de investidor, de poupador, para você poupar e investir, e aí começar a gerar também renda de investimentos, seja em ações, seja em renda fixa, né? Aí tem o Danilo que já trabalhou com a parte de investimentos, depois na próxima aula vamos ver se ele consegue preparar alguma coisinha para nos ajudar com relação a isso, se alguém tiver uma dúvida também, ou às vezes até falar direto com ele ali, que ele também conhece bastante dessa parte de investimentos.
tá? E outros, eu lembrei dele agora aqui, mas outras pessoas que também possam fazer isso daí, nos ajudar. Eu fiz um curso de ações, né, tenho comprado ações, não para aquela compra e venda de compra e venda diária ali, que esqueci o nome, trade, né, day trade, eu não gosto de day trade. Estou comprando para buscar rendimentos, dividendos e assim por diante. Então também a gente pode trocar uma ideia sobre esse ponto aí. Mas precisa ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de compra e venda, e você ter o equilíbrio de gastos. E Deus nos diz que Ele nos dá, um dos frutos que Deus nos dá frutos para a gente produzir no nosso espírito. Tem 9 frutos que o Espírito Santo de Deus, quando a gente crê em Jesus Cristo, Ele coloca o Espírito Santo dele em nós. Tá? Isso está escrito na Bíblia também. Ele vem com o Espírito Santo e nos sela. Aquele Espírito Santo é o próprio Deus vindo morar em nós. Por isso que Deus diz que Ele não habita mais em templos, em igrejas. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Está na Bíblia isso. Ele habita em nós. Tá? Quando a gente crê em Jesus Cristo. Você precisa aprender sobre isso, precisa saber. Está na Bíblia. E aí ele vem e faz morada em nós. E não há nada mais, a partir daquele momento, que se realmente você fez uma declaração para Deus, Pai, eu quero isso para a minha vida, eu aceito Jesus, ele diz que ele faz morada e a partir daquele momento ele nunca mais sai. Porque ele se tornou filho. Nós nos tornamos filhos e ele nosso pai. E aí não, você fez alguma coisa errada, eu não sou mais teu pai. Você fez uma coisa boa, agora eu sou teu pai. Não, Deus não fica fazendo isso. Quando tem uma decisão de coração, que depois você vai fazer com calma, se você não fez ainda, você vai orar, vai pedir para Deus, com as tuas palavras, você vai dizer, Pai, eu quero isso, eu acredito nisso, eu quero isso para minha vida. E Deus diz que vem e faz morada em nós. Esse Espírito Santo que ele coloca em nós, que é o Espírito dele, que é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, né, que é a Trindade, que é o Espírito Santo dele, ele produz frutos. Daí tem 9 frutos. Eu não vou falar todos, mas tem amor, bondade, alegria, benignidade, e vai falando, mansidão, a gente se torna humilde, manso, né? Sabe respeitar, não precisa mais, cuida da forma de falar. Isso aí é o Espírito Santo que produz, não é um esforço natural do homem, é o Espírito Santo que produz. E o último que ele vai falando dessa lista, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, 9, está lá no livro de Gálatas, isso aí. No último ele diz assim, domínio próprio, é um dos frutos, ele nos dá domínio próprio, domínio para tomar decisões, domínio para saber se deve falar ou se não deve, domínio para saber como agir, domínio para responder quando alguém nos ofende, se eu respondo ou não respondo, se eu responder, né, tudo isso. Deus diz que ele nos dá, através do Espírito Santo, que ele coloca em nós, ele nos dá domínio próprio. E isso nos ajuda nessa parte da boa administração. Porque a boa administração é nada mais do que entrar mais do que sair. Simples, né? Tem que entrar mais recurso e sair menos. Daí começa a sobrar. Essa é a boa administração. Isso em qualquer lugar. Tá? Vamos lá para não temos mais um pouquinho aqui para a gente terminar, daí depois vai ficar na próxima aula para a gente praticamente encerrar esse assunto. E daí nós vamos abrir depois para um bate-papo aí. E aí tem 3 perguntas ali embaixo. Antes tem 2 versículos. Tem lá, quem toma emprestado é escravo. A palavra é escravo de quem empresta. Tá? Mesmo que nosso produto seja financiar, né, as pessoas não conseguem enxergar isso, mas ainda bem, porque a gente depende de financiamento, tudo bem. Mas quem toma emprestado é escravo de quem empresta, está na palavra de Deus. E Romanos 13 está dizendo assim, nessa parte da boa administração, não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Aqui envolve esse devendo nada, envolve qualquer coisa que você pegou emprestado. Pegou emprestado, a palavra emprestado quer dizer que você tem que devolver. É um livro, é uma roupa, é uma bola de futebol, é um dinheiro, não sei. O que você pegou emprestado, devolva. Até um potinho da Avon. Por quê? Porque se não é teu, devolva. Talvez você não lembre, mas Deus lembra. E quando a gente honra pessoas, lembra daquela parte ali que eu falei? Quando a gente honra pessoas, Deus fala assim, essa pessoa quer se parecer comigo, esse meu filho quer se parecer comigo.
Então, tem um versículo que diz assim, Deus falando, eu honro aqueles que me honram, tá? Então, Deus só simplesmente cumpre a palavra dele, cara. E ele vai nos honrando, vai nos dando, vai abrindo portas. É dessa forma que eu vejo o sobrenatural de Deus agindo na minha vida, porque eu não sou merecedor de nada, não. Trabalho como todos vocês trabalham. E quem vai fazendo algo a mais é Deus na minha vida. Se não fosse a misericórdia dele, né? Realmente, tá? E não estou falando isso para engrandecer, pelo contrário. Quarto ponto aí, para a gente encerrar essa parte, que é o pilar número 4, generosidade. Esse é o pilar da generosidade. Deus se faz conhecido através de nós e seu nome, o nome de Deus, é louvado quando somos generosos. Há promessas de Deus para quem entende esse princípio, tá? Tem promessas de Deus na Bíblia para quem entende esse princípio da generosidade. E aí, vai falando sobre outros pontos, depois você pode ler com mais calma ali. Aqui especificamente, eu vou dar um testemunho da minha parte, tá? Minha mãe me ensinou a dar o dízimo, devolver o dízimo, quando eu era adolescente ainda, com 12 anos, quando eu comecei a trabalhar ali, trabalhava na fábrica do meu avô, depois com meu pai, e ela me ensinou esse princípio de devolver o dízimo. Por que devolver? Porque nós vimos lá no início que tudo é de Deus. A prata e o ouro, a terra e tudo que nele existe é de Deus. Tudo é dele. Ele nos permite ficar com 90%. Esse foi o meu entendimento. Aí você vai tomar a sua decisão, aí você vai crer nisso ou não. Não quero criar conflito nessa área, mas a minha decisão e o meu testemunho é assim, ó, desde os 12 anos de idade eu sou dizimista. Tudo que eu ganho, eu dou 10% e mais, com ofertas, tá? Com generosidade. Na igreja que eu vou, em outra igreja, para pessoas que têm necessidade, para instituições de caridade. Cara, não sei, na minha vida tem dado certo. Rapidamente vocês conhecem a minha história, mas eu fui promovido para gerente da BV Financeira com 23 anos de idade. Tinha 50 pessoas ou mais, com muito mais capacidade do que eu, lá naquela função, naquele cargo, naquele momento. Eu não sei porquê, mas eu sei porquê, porque eu creia que era Deus já. E desde aquele tempo Deus tem cuidado, abençoado. Aí, essa parte que é a parte da promessa. Deus diz que ele honra. E tem uma promessa dele, tem um versículo que diz assim, ó, façam prova, Deus está dizendo para fazer prova dele, para testar ele. Façam prova de mim, para ver se eu não vou derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão nem aonde guardar. Está no livro de Malaquias. Só que esse princípio do dízimo, ele não pode ser uma barganha. Eu vou dar porque Deus vai me devolver. Eu vou dar porque Deus vai me devolver. Tá? Então, essa parte aí, eu estou falando um testemunho meu pessoal, o que eu tenho vivido. Cada um crê e acredita como achar que deve, sem problema algum, tá? Não quero conflitar nada nessa parte. Eu apenas estou dizendo que eu faço isso, tenho buscado fazer dessa maneira e tem dado fruto, tem dado resultado. Você dá lá e o pastor da igreja sai viajar. O que ele faz, o que os outros fazem, não sei, eu dou para Deus, eu devolvo para Deus. Tanto que quando eu fui morar em Passo Fundo, eu dava lá na igreja que eu nem conhecia, cheguei lá, comecei a frequentar e dava lá naquela igreja. Moro aqui em Cascavel, dou nessa igreja. Morei em Araraquara, dava na igreja de Araraquara. Morava em Porto Alegre, dava lá na igreja de Porto Alegre. Então, não é a igreja, é a devolução, porque Deus sabe, Ele conhece o nosso coração. Então, eu estou dizendo que isso é algo que eu faço, que eu vejo resultado e Deus tem promessas para nós nessa área de generosidade. Cada um, como eu falei, crê e acredite como entender. O Espírito Santo de Deus aqui vai nos falar e vai ajudar você a acreditar dessa maneira, a crer nisso, a tomar decisões sobre essa parte. Mas era uma parte que era importante falar, porque na minha visão, a prosperidade de Deus, ela não tem como seguir o fluxo se ela não passar pelo ponto da generosidade, tá? Então, esse aqui é o pilar da generosidade que
que fala. Daí agora tem uma tarefinha aí, que é uma planilha para quem não tem o hábito de planilha, tem um exemplo de planilha para como você planilhar, acompanhar e ter as tuas finanças, né, para que você possa ter um melhor controle. Bom, por hoje era isso, estamos chegando no final aí. Alguém tem alguma dúvida, algo para compartilhar? Se assustou demais com isso? Falou assim, nossa, Eduardo, esse troço tá um culto aí, né? Vocês me conhecem, eu toco gaita, vou nos bailes, tomo cerveja, tomo vinho, não tem problema nenhum, né? Ah, você é aquele crente que... Cara, isso, Deus diz que nós temos liberdade para fazer todas as coisas, desde que não seja em excesso, tá? Então, não entendam de maneira errada. Conheçam a Deus e não as religiões, conheçam Deus, tá? Então, vou abrir aqui para vocês, tem 2 minutinhos para não encerrar, para não cair o link aqui. Alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Fiquem bem à vontade. Se impactaram demais aí? Eu faço uma contribuição aí, acredito que realmente faz todo sentido o que você falou aí. A gente sempre praticando bem, e independente de qual religião que nós sejamos, né, a gente sempre é recompensado. E ser disciplinado aí em gastar sempre menos do que a gente ganha. E o princípio básico na administração, né, a gente fazer o bem, a gente fazer sempre da maneira honesta, né, e acho que casa muito bem com o que você falou aí. Eu sou bastante católico e também é totalmente coerente, independente da vertente, né? Nós somos cristãos, mas é bem isso que você vem comentando. Eu acho que é essencial aí falar para o pessoal. Legal. Obrigado aí da contribuição, Danilo. Mais alguém quer compartilhar? Posso falar um pouquinho também? Vai lá, claro. Bom, as pessoas de Cascavel sabem que já trabalhei quase 10 anos com o Eduardo, né? Marquinhos, só vou te falar que tem só 1 minuto, senão vai cair o link geral, tá? Sim. Então, assim, é isso que o Eduardo tem passado, né? Bastante feito dessa parte, né? E é um pouco do que o Danilo também contemplou ali, em questão de sempre levar equilíbrio, finanças, você sempre ter regrar bem as questões de muito investimento e questão também de cumprir com as suas obrigações diárias. Legal. Obrigado, Marquinhos. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar ou abordar alguma coisa sobre esse assunto? Então, beleza. Obrigado a todos aí, tá? Espero ter contribuído de alguma forma. E na próxima semana tem novamente aí mais um ponto para a gente dar sequência nisso aqui. Vai lá, Ney. Acho que tem mais uns 30 segundos. Ô, Edu, bom? Bom. Cara, eu gosto sempre desses treinamentos aí que você faz, porque a tua linha de pensamento é muito a minha. Eu hoje não frequento nenhuma igreja, porém teve uma época da minha vida e volta e meia eu sou muito de ler a Bíblia. Eu acredito muito nisso que você falou, que Deus está dentro de casa. Hoje eu acredito muito que o meu templo é minha casa. Então, onde eu cuido muito é dentro da minha casa, minha família. E isso aí que você falou de finanças, tudo está casado. A gente tem que saber ter humildade, a gente tem que ter esforço para querer ter as coisas, tem que ter planejamento, não pode ter preguiça, tem que acordar cedo. Se você quer algo diferente, você tem que correr atrás. E Deus vai sempre dar o que a gente quiser, basta a gente sonhar. Tem gente que sonha alto, gente que sonha baixo, mas isso é do coração de cada um. Meu pai mesmo, ele me ensinou, nunca ser ganancioso, mas sonhe e corra atrás do que você vai te fazer feliz. Então, assim, por exemplo, para mim, um carro de luxo, as coisas não é algo que eu foco, mas um carro confortável para minha família, uma casa confortável. Legal. E isso tem no meu coração, e eu acredito que a gente precisa mais disso. Que a simplicidade, as coisas humildes de Deus, Deus sempre vai abençoar. A gente não pode querer ter coisa para mostrar para os outros, tem que ter coisa para a gente, para nossa família. Isso aí. Então, eu gosto muito desses treinamentos aí, porque sempre vai me reforçando isso que eu tenho no meu coração, cara. Legal, que bom. Maravilha. Mas alguém ainda tem mais, não apitou aqui o negocinho ainda, tem mais um tempo aí. Mais alguém quer compartilhar? Só diz que vai cair em breve aqui a chamada.
Então, beleza. Pessoal, obrigado, tá? Deus abençoe a vida de cada um aí, continue durante a semana. Se tiverem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou aí com dúvida do que foi falado, qualquer situação, pode me acionar no particular, no privado, estou sempre à disposição. Como eu falei desde o início, ó, a minha vontade aqui é que realmente que a gente possa crescer junto, prosperar, impactar a vida das pessoas com quem estão ao nosso redor. A gente precisa, de alguma maneira, impactar a vida de quem convive com nós, com quem a gente tem relacionamento, seja qual for a maneira, né? E agora, nesses últimos tempos, Deus tem falado bastante comigo sobre essa forma aqui, e essa questão que eu falei aí de ofertas, generosidade, é um testemunho meu, é o que eu uso na minha vida. Cada um administra da forma que, né, entende, aí sem problema nenhum, sem julgamento algum, sem crítica, sem nada. Eu apenas estou falando o que eu faço, né, e tem dado resultado, mas cada um entenda e faz da maneira que é e está tudo certo, tá? E essa é a minha intenção. Então, boa semana, vamos para cima, que a gente possa crescer aí em produção, que a gente possa crescer aí nas finanças, que Deus abençoe a saúde de cada um aí também, beleza? Boa semana e estou à disposição. Valeu? Até mais. Valeu, um abraço. Valeu.